Boa noite, amigos da Confraria da Folia. Estávamos com saudade de estar junto com vocês. Então, conforme nós já tínhamos divulgado, estamos aqui essa noite para fazer a primeira análise de tema enredo das escolas de samba de Porto Alegre. Hoje estamos falando de 3 escolas de samba, que serão Acadêmicos de Gravataí, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina. A gente já aproveita para pedir para as escolas de samba, não só do grupo especial ou do grupo prata, que já tiverem os seus enredos, que já tiverem a sinopse, podem nos procurar através das nossas redes sociais ou através de mim, do Ed, do Éder, do Pedro, enfim, de todos os nossos colaboradores, da Iris, do Leandro Amarante. Podem mandar os seus materiais, porque nós estamos recebendo para que a gente possa fazer a análise e poder até divulgar o trabalho que vai ser, um pouco, né, do trabalho que vai ser apresentado no Carnaval de 2020. Então vamos começar a noite apresentando os nossos amigos e parceiros. Hoje eu sou só uma mediadora da história de Carnaval e da história de vida dessas pessoas que estão conosco, que vão fazer a análise para vocês, confrades. Vamos começar aqui à minha direita por Antônio Carlos Cortes, que já é um griot do nosso carnaval. Tem 3 aí, né, por livros escritos que falam bastante da nossa cultura popular. Né? Isso. Que é um pouco dessa minha angústia de se ter escrito algo, porque a nossa cultura sempre foi oral. Então deixar, embora seja a minha ótica, deixar alguma coisa escrita para o meu neto, Miguel, por exemplo, né? E que se possa se debruçar, debater, dialogar bastante sobre essa cultura tão rica. E também, junto conosco, à nossa esquerda, a nossa professora, já adianto antes de falar o nome dela, que todos nós da Confraria da Folia, eu falo com certeza em nome de todos nós, somos muito fãs de tudo que tu sabe, de tudo que tu já nos passou. A Helena Catani, que já foi jurada do nosso carnaval, foi uma das pessoas também muito presentes no set, no tempo do nosso saudoso Sérgio Peixoto, e eu tenho certeza que agora junto com o Éder também não vai ficar afastada disso, né? E que mais adiante também a gente vai falar, mas que também está fazendo parte do livro de 60 anos da Imperadores do Samba. Boa noite, muito obrigada, Kézia, pelo convite, muito obrigada, Confraria. E vamos ter um grande debate hoje sobre os enredos e poder engrandecer nosso carnaval, assim. É sempre uma boa oportunidade. Então, pessoal, a gente vai começar hoje falando um pouquinho do tema de Acadêmicos de Gravataí, que foi a primeira escola de samba a apresentar o seu tema para o Carnaval de 2020. Na época que apresentou, nós ainda tínhamos aquela dúvida: Acadêmicos de Gravataí desfila, não desfila, vai participar, participa do grupo especial, vem no grupo prata. Então já saiu a informação oficial via a própria escola, né? E a gente também, pela Confraria da Folia, entrevistou o presidente da escola para falar um pouco sobre essa situação. Então hoje a gente já tem a confirmação que a Acadêmicos de Gravataí, mesmo não fazendo parte do último carnaval, que foi o Carnaval 2019, ela sim participa do Carnaval do Grupo Especial para o Carnaval de 2020. E com isso ela vem falando de um tema chamado Kizomba. Quilombo, que vem com uma comissão de carnaval, do qual vai desenvolver esse trabalho. Não só escrito, como toda a parte plástica do trabalho. Então vamos começar por ti, Helena. O que tu faz assim, de análise sobre esse tema tão brasileiro, né? Eu acho, assim, a minha primeira análise é que a gente não sabe ainda se é o enredo ou se é só um release, se é só uma sinopse. Então isso é muito difícil de fazer uma leitura muito profunda. A impressão que eu fiquei é um tema riquíssimo. Quilombo, tu tem muita história, tu é uma oportunidade hoje de ter uma leitura diferente da que a gente sempre teve sobre Quilombo. O que me preocupou um pouco no texto é que eu vi uma série de clichês, de elementos que eu já vi em vários outros enredos que não me surpreenderam em nenhum momento.
eu quero ver quando o Gravataí desenvolver esse tema, se eles vão se manter a essas ideias que a gente já viu, que não são surpreendentes, ou se eles vão inovar. E eu torço muito e eu acredito que eles podem muito inovar com isso, porque é um tema que está super presente, sempre está presente. Mas me preocupou um pouco isso, assim, é uma leitura, claro, não tem a pesquisa ainda, a gente não sabe como foi feito esse texto, mas eu vi como uma compilação de outros enredos, de outras escolas, de outros momentos, e me preocupa um pouco isso, assim, se for alegado, até botei aqui na anotação, se alegarem no Gravataí, ter uma falta de originalidade, não vai me surpreender nas justificativas. Mas eu quero ver o texto posterior, assim. Tem potencial para crescer, ser muito colorido, ser muito bonito e ser um tema, por mais que seja um tema muito pesado da nossa história, a questão dos quilombos, é um tema que pode ser desenvolvido de uma forma linda, riquíssima, e eu acredito que eles possam ir nesse caminho. Se eles forem nesse caminho, tem como ser uma coisa muito positiva do nosso carnaval, uma mudança muito grande que a gente já vê acontecendo no Rio, São Paulo, essa releitura de algumas questões da nossa história, né? Então, essa impressão inicial que eu fiquei assim do Gravataí. Né? Sim. Cortes, a gente tem muito como hábito falar de uma cultura afro que o Brasil tem. A gente fala também dessa origem indígena, mas eu acho que de uma maneira geral o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, se fortalece muito nessa questão de um pouco da história dos negros dentro do Brasil. E eu acho que dentro desse título Quilombo e até do pouco que a gente recebeu assim da escola, trata muito disso, né, das divisões de quilombos dentro do Brasil. O que te pareceu assim essas informações que o Acadêmico de Gravataí nos passou? Até antecipou o que eu estava pensando realmente, porque lá na origem nós vamos encontrar a colonização, colonizadores explorando tudo aí, a escravização. Então, os estertores vêm até os dias de hoje. Então, quando se fala de quilombo, está se mostrando uma resistência a esta cultura. Muitos falam em quilombo e fazem a referência ao quilombo de Palmares. Acho que o quilombo de Palmares foi o mais famoso, mas existiram muitos e muitos quilombos ao longo do país, como aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vários quilombos. Né? Hoje a gente tem aí o quilombo dos Alpes, enfim. Mas o que importa hoje é que eu vejo o otimismo e com a mesma esperança da Helena, no sentido de que eles possam ser livres e criativos, no sentido de que eles, pelo que eu li do material que eu recebi, que cada escola de samba é um quilombo de hoje. E ali nós vamos encontrar toda a estrutura cultural da escola de samba, e eu até parabenizo vocês por estar comentando os enredos, porque o enredo é o mais importante da escola de samba. Atrás do enredo vem o samba enredo, vem a fantasia, vem a alegoria. Então me parece que eles estão com um caminho aberto para mostrar essa cultura tão ampla, tão vigorosa. E fez bem que quando falou a parte indígena, naquela região de Gravataí, Aldeia dos Anjos, tudo a ver com indígenas. E aí o colonizador, né, o explorador, explorou o que? O índio e o negro. Né? Só que no momento de valorizar a sua ferramenta, colocou de lado. Então, esses estertores vêm até os dias de hoje. Então, eu fico muito otimista e espero que eles realizem realmente um grande carnaval com esse tema, falando sobre quilombo. Agora, até falando um pouco dessa questão de quilombo e negro e essa miscigenação que é tão presente assim, aí eu aproveito para perguntar assim para os dois, por que vocês acham que as escolas de samba têm essa característica tão forte de falar dessa raiz da cultura negra, tanto no que se diz respeito à religiosidade, porque isso é muito forte, né? A gente falar de religiosidade nos temas de uma maneira geral, e puxar muito para essa raiz do negro, assim. Por que vocês acham que Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil afora, tem essa característica muito forte? Olha, eu penso exatamente como a academia, de um modo geral, não enxerga a nossa cultura, nós vamos botar a nossa cultura
Por meio de quê? Da escola de samba. O carnaval é uma festa cantada e contada por nós próprios. Então, nada melhor do que nós para contar e cantar essa história. Então, me parece que isso é fundamental e o seguinte também. Agora tem um outro lado aqui, né? Um lado crítico. Como não se tem muitas vezes o aporte financeiro, não tem o apoio do poder público municipal, estadual, federal, de empresas, não tem recursos para contar uma história maior. Então, quando se conta a história do negro, tu não precisa de muito mais, não. Tu coloca sem camisa, e tu coloca palha, tu coloca alguns adereços, alguns brilhos, e tu está contando a história. Ao mesmo tempo, eu tenho em mente, por exemplo, aquele Kizomba da Vila Isabel. Foi tão rica a história da Vila Isabel lá no Rio de Janeiro com o Kizomba, que era proibido no regulamento prestar homenagem a figuras estrangeiras. Eles trouxeram um painel com Agostinho Neto, enfim, estrangeiros. E nenhuma escola teve a coragem de entrar com impugnação, porque a beleza era maior do que tudo. E o que tu acha, assim, na tua opinião, Helena, por que a gente tem essa característica no carnaval tão forte de falar sobre a nossa raiz? Eu acho que é muito do que o Cortes falou, que é isso, é contar a história do povo negro que surgiu, que dá origem ao carnaval, né? Então faz muito parte da cultura. Ter essa inserção, assim, a história, tu está contando a tua história. E realmente tem muitas vezes, Kizomba, para mim é um dos maiores exemplos da criatividade. A criatividade contando a história do povo negro de uma forma positiva, de uma forma bonita, que não esquece tudo o que passou, mas traz a esperança sempre no final, assim, essa coisa de homenagear todos aqueles que vieram construindo essa história. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa questão da religiosidade que tu falou, com grandes temas. Ninguém pode esquecer o Bambas da Orgia falando Festa de Batuque, que é um dos mais bonitos sambas que tem da história do Rio Grande do Sul, e um desfile lindíssimo, que conta uma história da religiosidade de matriz africana que é presente no Rio Grande do Sul de forma super forte. Então a gente conta essa história, e como professora há muitos anos que eu dei aula sobre isso, eu trazia sempre festa de batuque para ensinar, porque é muito didático e é muito bonito, e trazer para essas crianças e adolescentes que não tinham contato com o carnaval, saber um pouco da sua história, principalmente nas escolas públicas, assim, nossa, isso aqui faz parte da minha história, se apropriar disso é muito bonito de ver. Então isso é bem bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, um link em cima disso que você disse. Tu acha que o tema da Mangueira, do Carnaval de 2019, o grande sucesso dele foi por trazer um pouco dessa história? Sim, eu tenho dificuldade de falar desse enredo, porque senão eu acho que eu vou começar a chorar. Eu acho que uma das coisas mais emocionantes que eu vi foi aquela comissão de frente, de quebrar essa história do livro, que não faz sentido para nós, para ninguém, mas faz pela história oficial, os heróis e tudo. E a Mangueira trouxe isso de uma forma tão bonita, com o verso, com o samba bonito, foi bem desenvolvido, e trouxe aquela menina, quando ela se vê e quem não assistiu o vídeo da comissão de frente, assista, e eu duvido que ninguém se emocione ao ver. Então quando ela vê ela mesma, quando tu te vê naquele lugar, a questão da representatividade, aquilo ali foi tão importante, eu acho que o carnaval traz isso de uma forma que poucas outras expressões culturais trazem. Então a gente poder ver a nossa história cantada, dançada, é tão bonito isso, é tão significativo que eu fico sem palavras, assim. É emocionante. É emocionante, e poder ver, assim, trazer de novo como o Gravataí tem essa oportunidade agora. Ter um exemplo da Mangueira, eu lembrei muito quando eu li, assim, um pouco essa ideia de construir uma história diferente. A história que a história não conta. A história que a história não conta. Então a gente sempre aprendeu na escola os quilombos de Palmares, é só isso, assim, ó, tá ali, olha, aconteceu.
Agora, poder contar de uma forma diferente, eles têm assim, a faca e o queijo na mão para fazer uma coisa fantástica. E Gravataí faz sambas muito bons, faz desfiles que começam sempre muito forte. Então isso que é uma coisa que eu fui atrás para ver algumas colocações, alguns sambas, e eu me lembro quando eles fizeram, um dos que mais me chamou a atenção, sobre o Caprichoso Garantido. Aquele samba era lindo, aquele desfile foi lindo, começou super forte, com a bancada vindo abaixo. Então eles têm essa chance de repetir isso agora, fazendo um samba forte e tendo esse tema que é bem significativo, eu acho que tem um grande potencial. Eles deram uma amostra agora, vamos ver como é que vai se desenvolver. Né? Então, pessoal da Acadêmica de Gravataí, ouçam isso, esse link, de repente, trazendo algumas informações parecidas, né, com o que a Mangueira trouxe em 2019, pode ser um grande gancho para um sucesso em 2020, né. Então, vamos para a nossa segunda escola de samba, Bambas da Orgia. Como eles mesmos já estavam vendo numa das redes sociais, a escola mais antiga de Porto Alegre na ativa, né? E que para Carnaval 2020 vai falar um pouco da sua história, né? Bambas da Orgia, na sua história quanto Carnaval, já tem algumas características de falar da sua própria história. E no Carnaval 2020 não vai ser diferente, porque não quero errar a data, mas em maio de 2020, Bambas da Orgia faz 80 anos. 4 de maio. 4 de maio de 2020, Bambas da Orgia fazendo 80 anos, como Cortes agora nos lembrou. E o nosso amigo e parceiro de Confraria da Folia, Pedro Linhares, foi quem desenvolveu esse tema, do qual o nome ficou Eu Sou Passado, Eu Sou Presente, Eu Sou Futuro. Saudade, quem não tem? Antônio Carlos Cortes, o que tu achou do tema que vai ser desenvolvido por Bambas da Orgia no ano que vem? Maravilhoso, né? Porque Bambas da Orgia é uma instituição do nosso carnaval. A Helena Catani, quando falou da festa de Batuque, olha, todo mundo sabe da minha identificação com os imperadores, mas a festa de Batuque foi o melhor carnaval que eu assisti, né? O melhor samba em tudo. E os orixás protegendo, porque choveu antes do desfile e choveu depois do desfile, mas durante o desfile dos Bambas com festa de Batuque não choveu. Eu lembro, por exemplo, o meu amigo de Lamar Machado, até estava meio gripado e tal, mas veio pé no chão na avenida. Bambas da Orgia é isso, é a família bambista. E faz bem, o passado, o presente e o futuro se mesclando. Né? O carnaval brasileiro sempre teve 3 grandes aliados: o comércio, a imprensa, não é? E os clubes. Então, lá no passado dos Bambas da Orgia, está fazendo uma referência aos clubes. Não é? Depois vem a imprensa presente ali. Então, essa mescla de tudo, a origem, né? Os Bambas da Orgia, acho que pouca gente sabe, Bambas da Orgia, o primeiro desfile dos Bambas da Orgia era com 13 elementos. 13. Talvez o pessoal do Clube dos 13, dos Bambas da Orgia, talvez não saiba. Os 13 elementos. Imaginem aqueles 13 elementos assistindo a possibilidade que o Bambas da Orgia ia mostrar festa de Batuque, ia mostrar era negro o céu de Palmares, do Meneca. Então, essa história é muito rica. Então, esse passado alicerçou o presente e sedimentou, sim, o futuro. Está dizendo que, embora com 80 anos, tem toda uma história a ser contada ainda, e muito rica. Imagina um Ariovaldo Paz, um Alceu Soares de Lima, Emitério Barros, Meneca, Paulo da Silva Dias, Jajá, Jorge Ramos, Onira Pereira, Jaú, Ademir. Olha, são tantos que eu vou pecar por omissão. Marrose, Chayenne, Fiapo, são instituições. Então, o Bambas da Orgia acontece esses 80 anos
nós só temos que agradecer a possibilidade de assistir e ser em parte testemunha dessa história dos Bambas da Orgia. É emocionante. Bambas da Orgia falando em 80 anos, e agora eu vou passar mais adiante a bola para a Helena, já te cutucando, Helena, porque assim, tu fazendo parte e desenvolvendo uma história junto com os teus parceiros relacionada a escrever um livro sobre 60 anos, escrever tanta história não é fácil. E aí, falando de Bambas da Orgia, a gente bota mais 20 anos para trás, né? Então, o que tu achou assim do desenvolvimento do tema a partir de uma história tão rica como o Cortes falou e tão bonita, né? A primeira coisa, assim, o Pedro escreveu, o Pedro, que é o autor do enredo, ele escreveu uma das coisas mais bonitas que eu li sobre a história do Carnaval de Porto Alegre, assim, porque tu vê que ele está escrevendo com o coração. Ele fez uma pesquisa riquíssima, assim, a base, as obras que ele utilizou para escrever esse enredo, qualquer pesquisa sobre o Carnaval de Porto Alegre, acadêmico ou não, usa essas obras. Então ele foi bem profundo na história do Carnaval de Porto Alegre. E ele escreveu muito bem. E ele contou essa história que é muito difícil. Ele contar a história dos Bambas, assim como o Cortes colocou, assim, todos esses elementos que aparecem. E quantos mais tem que a gente não consegue lembrar agora. Isso é muito difícil, é muito complicado, porque ele tem assim ali... não sei quantos minutos são exatamente de desfile. 60 minutos para contar 80 anos. É muito, é muito difícil. E eu percebo isso, ele divide muito bem. O enredo, assim, ele tem início, meio e fim. Toda aquela questão estrutural existe. Ele vai ter uma primeira parte onde ele vai contar lá do início do século XIX, aquele início do Carnaval de Porto Alegre. Depois ele vai contar numa segunda metade as principais histórias dos desfiles, os principais desfiles dos Bambas. E aí essa é a única parte que me preocupa um pouco no texto, porque na segunda parte eu consegui pegar 10 desfiles diferentes que ele cita. Claro, no universo de 80, 10 é um punhadinho, mas assim, será que vão aparecer esses 10? Será que os jurados não vão pegar muito no pé? Ele citou todos esses, eles todos têm que aparecer na hora do desfile. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, de contar uma história, toda essa história dessa forma tão rica. O texto é lindo, e ele conclui o texto falando dessa questão da saudade, de todos os bambistas que passaram, super bonito. Eu consegui ver o texto bem fechado, bem escrito, muito bem desenvolvido. O meu único problema é exatamente isso, assim, o Bambas tem muita história para contar, muita coisa, muitos elementos, e eu queria muito ver como é que isso vai ser desenvolvido, assim como quando outras escolas vão contar a sua história também, tu fica mas esse detalhe faltou. A questão do texto, do enredo e como o Pedro desenvolveu, é uma poesia, assim, tu vê que ele é bambista, que ele é um apaixonado pela escola, isso dá pra perceber. E tu vê que ser bambista é diferente. Quando a gente fala alguém que é imperador, quando a gente fala alguém que é da Restinga, tudo, a gente tem, cada pessoa tem as suas características. E o bambista tu vê a distância que ele vem vindo, assim. Eu consegui ler esse texto e imaginando a tua mãe vindo, assim, desfilando. Então, Moreira Pereira, uma coisa linda, desfilando nesse desfile, pra mim é muito real, é muito fácil de enxergar isso. Então, eu acho que todos os bambistas devem estar muito orgulhosos de como o Pedro desenvolveu esse enredo. Tem tudo para dar certo, eu acho, e vai ser muito, muito, muito bonito. Mas é muito, muito difícil também. Onde ele pode pecar, talvez, seria nisso, seria assim de contar muita história, né? Que talvez a gente pode pensar no caso dos imperadores, quando foi os 50 anos, com os 100 anos do Inter, que faltou praticamente toda a história do imperador. Era outra proposta? Era, mas isso é uma coisa que todo mundo chama atenção até hoje. Aquele desfile de 50 anos não tinha a história do imperador, não tinha isso do Inter, faltou isso. Então, esse pode ser o calcanhar de Aquiles do imperador, dos Bambas.
A gente tem essa característica, quando a escola é muito grande, cada um tem um sentimento para contar, né? E acho que foi justamente isso que o Pedro conseguiu captar, né? A saudade. Todo mundo tem saudade de alguma época, de algum tempo, de algum tema, de alguma situação com a escola. Então isso cai numa questão de subjetividade. Eu gostaria de ver tal coisa. Mas eu gostaria de tal. Assim, Cortes, pelas tuas experiências de desfiles dos Bambas Orgia que tu já assistiu, tu lembra de alguns dos desfiles do qual o Bamba fez aniversário? Porque inclusive tem aquele clássico do Parabéns pra Você, né? Sim. Tu lembra de alguns desses desfiles que o Bamba se homenageou? Olha, os Bambas sempre conseguiram ser detalhista. Eu lembro que, acho que o Alô Alô, que aparecia Carmen Miranda, quando falava dos soldadinhos de chumbo, ali estava o soldadinho de chumbo, quando falava do amendoim, quando falava da Carmen Miranda, enfim, estava tudo ali. Não tinha o que encontrar de defeito, de olha, pecou aqui, pecou ali, não consegue realizar de uma forma completa. Havia um casamento perfeito, por exemplo, essa preocupação que a Helena pontua bem, de que seja maior a história e depois para te conseguir sintetizar isso e colocar como alegoria, como samba de desfile, para que haja esse casamento. Eu sempre disse o seguinte, nos meus pitacos dos anos de rádio, a melhor forma de tu armar uma escola de samba é pelo samba enredo. Se tu está falando da pipoca, vem a pipoca. Se tu está falando do amendoim, vem o amendoim. Não é? Que na medida que o que se faz com qual é a função do enredo? É mostrar a história da escola para o público, telespectador, o público da avenida, e para a imprensa. E esses vão fazer a sua avaliação correta daquilo ali. Então, muitas vezes, o resultado que o avaliador vai colocar vai até diferente, porque ele acaba enxergando coisas que são maiores do que está ali. Porque eu lembro, por exemplo, que, se eu não me engano, por exemplo, Samba Puro. Nós estávamos fazendo a cobertura, não lembro qual era a emissora das tantas que eu já atuei, e que o carro que traria o Pernambuco, que era o enredo, quebrou. Aí o Pernambuco veio do chão. E o pessoal da nossa equipe começou a dizer, samba puro, a matriz do samba, trouxe o principal, trouxe o enredo. O que vocês querem mais? Não precisa vir em cima de um carro. Tem um enredo. Então, esse tipo de coisa, me parece que os Bambas da Orgia sempre realizaram com muita primazia, com muita perfeição, com muita elegância. E aí sobra cada um. Isso que tu tá trazendo, assim, sobre o samba casar com enredo, uma das, acho que até depois a Helena pode falar bem disso, é uma das coisas que, às vezes, quem olha e vê a emoção e vê a plástica da escola muito bonita não consegue enxergar essa parte técnica, e aí quando sai o resultado as pessoas até se ofendem. Isso é uma coisa que dentro da confraria, entre nós, a gente conversa bastante, assim, do quão importante é tudo que está passando ali estar bem escrito para quem está avaliando. Porque pode estar lindo ali, se não tiver bem escrito aqui, infelizmente, essa nota tem que se perder, né, Helena? Não sei se tu queria falar, gostaria de falar um pouquinho sobre isso, assim. Exatamente, isso é uma das coisas que eu queria falar, que uma das anotações que eu fiz sobre o enredo dos Bambas é que em 2 momentos o Pedro cita a Portela ali. Se eu estivesse julgando esse enredo, eu esperaria algum momento alguma relação com a Portela, não apenas as cores, mas talvez alguma ala, algum destaque, alguma coisa, porque ele dá uma importância grande no desenvolvimento do enredo dele, a falar que Bambas foi apadrinhada pela Portela. Então, esses detalhes que muitas vezes passam batido, a questão no julgamento tem um olhar mais técnico, mais clínico. O jurado de enredo ele não vai apenas dizer se as coisas vieram na ordem certa. Ele vai ver se aquele texto está casando com o que está passando na frente dele. E por mais que pode estar lindo, maravilhoso, se vamos citar esse exemplo que eu utilizei, assim, se ele fala 2 vezes sobre a Portela e dá essa importância grande para a Portela, eu vou esperar que ela apareça. Se ela não aparecer, para o telespectador, para quem está acompanhando o desfile, tranquilo, não teve problema.
Agora, eu fiz uma anotação ali, ó, eu acho que esse elemento, ele deu um destaque maior. Então, nessa hora tem que cuidar. Por isso que eu citei o problema de citar nominalmente os enredos. Porque talvez esses 10 enredos sejam necessários de aparecer. Se essa for a ideia do Pedro, ótimo, maravilhoso, vai ser muito bonito. O problema é, existem 10 alas, ou um carro com esses 10 elementos, que... O ala, né? O ala, eu acho que pode ser um pouco do complicador, de tu botar muita coisa. Me lembro que teve um ano que a Copacabana, não vou lembrar o ano, a Copacabana foi contar sobre a história da Portela, onde ela contou os 21 títulos da Portela. E ela não tinha escola para contar os 21 anos, os 21 títulos. E aí tu fica assim, nossa, onde é que está essa informação, essa informação, tudo vinha muito bonito, muito bem desenvolvido. Porém, faltava quase tudo ali no meio, né? Então, esse cuidado tem que ter um pouco quando é muita informação. Né? Mas, já que a Cris me colocou como griot, eu vejo o seguinte, eu tenho uma outra preocupação. Os bambas já existiam antes de ser apadrinhados pela Portela. Eu sou de uma época que o símbolo dos bambas não era a águia. Eu sou de uma época que era a cartola, que era a bengala, as luvas, né? Enfim. Então, e o Pedro foi muito feliz quando ele tangencia isso dentro do enredo. Eu não sei como é que ele vai mostrar isso na avenida, porque teria que, nesse corte do tempo, nessa costura do tempo, ficar muito bem situado, para que não haja um hiato nisso. E aí pega um avaliador mais severo, pode cobrar isso. Então, isso é o que preocupa. Então tá, gente. Feita a análise de bambas da orgia do Carnaval de 2020, vamos para a última análise da noite, que é da Imperatriz Dona Leopoldina, que para o Carnaval de 2020 vem falando a filha da Dona Lessie, a Dama do Samba. E aí estará falando sobre a história de Lessie Brandão. Já aproveito para dizer que a Imperatriz Dona Leopoldina, ela é sempre muito empática com temas que fazem homenagem. Isso é uma característica muito grande da escola e acho que esse tema tem tudo a ver com a Imperatriz Dona Leopoldina. E daí já vou repassando para ti, Helena. O que tu achou do desenvolvimento do Michael Smith, o nome na verdade, do autor, né, do tema. Eu gostei muito, exatamente isso que tu falou, quando eu vi que a Imperatriz ia fazer sobre Lessie Brandão, eu disse, a Imperatriz vai fazer um enredo biográfico que vai contar a história como ganhou já os 2 últimos títulos da Imperatriz, Bete Carvalho e João Nogueira. Então, enredos biográficos, eu tenho... imagino que a Imperatriz vá tentar o título, obviamente, né? Mas eu achei muito bem desenvolvido. O Michel, desculpa. Ele é um carnavalesco de Santos, então eu fui um pouco atrás para ver. É a primeira vez que ele escreve para Porto Alegre. Ele já teve notas, gabaritou em 2018 o enredo lá na Escola de Samba Brasil, não, Escola Sangue Jovem de Santos. Então ele tem uma trajetória já de escrever alguns enredos. Quero ver como essas características vão se traduzir para o nosso carnaval, que é um carnaval bem característico, bem singular. Então isso é uma das coisas que me preocupa. Super bem desenvolvido, tu vê a história da Lessie Brandão, não apenas como uma personalidade do samba, mas como uma mulher que luta, hoje é deputada e tudo, tem essas causas. Uma das únicas coisas que me preocupa é uma hora que ele faz uma forte associação com a questão nordestina no enredo. Tem um parágrafo ali que ficou um pouco solto para mim, que é a única coisa que eu não entendi. Eu fui atrás da história da Lessie Brandão para ver se tinha alguma relação, se a mãe dela tinha alguma relação com o Nordeste. Não encontrei, pode ser uma falha de pesquisa minha, mas é a única preocupação. Mas eu acho que a característica da Imperatriz é fazer um enredo biográfico, está muito bem desenvolvido. Eu imagino que pode dar muito certo mesmo, porque é bem próprio deles. Algumas questões na escrita do enredo, de tu ver que não
pessoa que conhece muito o nosso carnaval a fundo. Mas são detalhes assim de escrita que me chamaram a atenção, nada muito significativo para o desenvolvimento. Acho que vai ser um bom tema, é um tema excelente, um tema muito bom. Me lembrou um pouco quando a Mangueira fez Maria Bethânia, a estrutura que ele imaginou para o desfile me lembra um pouco o que a Mangueira fez para Maria Bethânia. Lá deu muito certo. Imagino que aqui possa dar muito certo também. Cortes, voltando ao que a gente falou no início, né? Falar da nossa história sempre é uma coisa que nos emociona, né? E a gente, quanto carnaval, gosta de se contar, porque, como tu disse, a gente não tem uma característica de escrever a nossa história. E aí, por vezes, até quando a gente vai buscar isso para escrever, tem uma certa dificuldade, porque tu tem que ir mais atrás das pessoas do que propriamente de biografias, né? Bibliografias, né? Essa é a dificuldade de se encontrar. Então o carnaval tem muito essa característica de contar a sua própria história, que é uma forma de tu trazer a tua história para o mundo. Então como é que tu vê assim essa questão do contexto da gente estar falando da história da Alessi Brandão? Olha, essa data de hoje é especial. A Alessi está fazendo hoje 75 anos. A filha da dona Alessi fazendo 75 anos. Eu tive o privilégio, uma apuração de resultados na Casa do Gênio, lá no Rio de Janeiro, apuração de resultados do Rio de Janeiro, lá estava a dona Alessi, a mãe da... Então nós estávamos ali tomando cerveja e tal, aí lá pelas tantas, eu também tomo cerveja, ela já estava com seus 80 e picos, né? Está viva ainda, tomou cerveja com a gente ali numa boa. E depois, quando eu estava retornando para Porto Alegre, estava lá no aeroporto de Santos Dumont, passou a Alessi, eu falei, pois é, ela já está indo para São Paulo agora. Dona Alessi. Alessi Brandão, quando ela gravou o Zé do Caroço, eu comecei a utilizar quase que como trilha sonora nos programas de rádio que eu apresentei durante um tempo. A história do Zé do Caroço. E aí eu vou divergir da Helena com relação à não ligação com relação aos nordestinos e tal, e vou defender pelo seguinte: São Paulo passou a ser um polo de nordestinos. E a Alessi, apesar de ter vencido no Rio de Janeiro, conseguiu ser reconhecida em São Paulo. Tanto que a deputada foi vereadora e a deputada. Então, e a Alessi Brandão, ao levantar a bandeira da diversidade, há muito tempo, não de agora. Né? Eu sou até um pouco suspeito, porque eu tenho todos os long plays da Alessi Brandão. E numa oportunidade, estava na Rádio Bandeirantes, eu levei os long plays na época, para mostrar para ela ia ser entrevistada lá e tal. E ela pegou e autografou um por um, um monte de long plays. Depois o CD também, ela botou a cor, somos da mesma tribo faz tempo. Né? E um show que ela fez na União da Vila do IAPI, lá na frente do Iguatemi, né? Um show que era para ser de 1 hora, ela cantou 3 horas. Tocando pandeiro, tocando isso, tocando aquilo. Essa é a Alessi Brandão. É a nossa história. Mas eu tenho uma preocupação, sim. É muito difícil tu colocar pessoas como enredo. Em primeiro lugar, vai ter que brigar para trazer a pessoa, trazer um enredo. Se a pessoa não veio, já fica mais difícil. Mas mesmo que a pessoa se apresente, que pode ajudar nisso, mas tu pode esquecer alguma coisa que aconteceu na vida real, e aí isso ser cobrado. E o telespectador, a imprensa, nem sempre tem conhecimento da sinopse, do que está na sinopse. O que o avaliador vai ter? O avaliador tem a sinopse e vai ver se o que está sendo contado na avenida está de acordo com a sinopse. O resto não existe. Não interessa que a Kise é a filha da Onira. Mas se não constar ali, não interessa, como dizia o Ponce de Miranda, o que não está nos ossos não está no mundo. Então não importa isso. Agora, é muito perigoso, é uma das coisas que o Betinho aprendeu lá nos Imperadores. A partir do momento que houve uma crítica de um enredo de pessoa, ele nunca mais, no período dele, se utilizou de pessoa como enredo. Ele escolheu, se eu colocar ficção, cabe tudo. E aí ninguém cobra, porque é algo que não precisa estar tão presente, tu pode dar ideias só. E aí eu acho que
Este enredo tem esse perigo, mas tendo em vista que a Imperatriz Dona Leopoldina, ao longo dos anos, com Carlinhos de Jesus, com Bete Carvalho, enfim, tem feito, ganhou 2 carnavais, né? Com 2, né? 2 carnavais, Diogo Nogueira, Então, e aquela comunidade fecha com a Imperatriz, é muito importante. A Alessi Brandão vai levar uma galera para desfilar tranquilamente. E, aliás, é dever sim, você da periferia, da Leopoldina e adjacências ali, tem que chegar, Passo das Pedras, Passo Feijó, Alvorada, eu sou da época do Passo Feijó, Alvorada, aquela região toda tem que estar presente aqui. Porque é uma grande festa na avenida, assim, a Alessi Brandão merece todas as homenagens. Eu acho que tem tudo para ser muito emocionante, porque assim, diferente do que a gente estava falando dessa questão de às vezes tu olhar a emoção e aí de repente a nota do jurado não ser muito parecida com isso, a Imperatriz tem o contrário. Eu acho que a Imperatriz, principalmente nesses carnavais que ela ganhou, tendo como base uma biografia, ela veio com o regulamento debaixo do braço. Ela, assim, plástica, de repente não era a melhor, mas ela passou, como antigamente eram os carnavais da Imperatriz no Rio de Janeiro, né? Eram extremamente técnicos, claro que dadas as devidas proporções, né? Mas tu vê que aquilo foi estudado para ser feito, para ser lido pelos jurados de forma correta, para que não se perdesse a nota máxima. E assim, em relação ao que tu falou dessa questão da história, na verdade a mãe da Alessi, ela faleceu esse ano, né? Pois é, um pouco depois do desenvolvimento do tema. Foi quase 90 anos, então. Naquela época ela tinha mais de 80. Então, na verdade, ela faleceu um pouquinho depois daqui que foi lançado o tema pela Imperatriz Dona Leopoldina, agora no ano de 2019. O desenvolvimento ele ficou a partir, na verdade, ali tá no nome do Michael Smith, mas também tem o Diego Araújo, que também fez parte, está fazendo parte do desenvolvimento do tema, e da comissão de carnaval da Imperatriz Dona Leopoldina, que eu acho que é uma das escolas que, pelo que a gente vê, assim, está bem organizada no que se diz respeito à organização do carnaval, da estrutura para o Carnaval 2020. A gente vê isso pela forma como foi apresentada a sinopse para a gente. Eu acho que ela está bem dividida. Ela começa falando sobre a filha de Ogum, ela começa falando um pouquinho também sobre o Orixá Ogum, ela traz dessas lutas feministas da Alessi, e agora o Cortes até nos clareou essa questão. Então são várias lutas, tem uma questão do feminismo, tem a questão do nordestino, tem uma questão de trazer muito a cultura negra, de falar da questão do negro, da questão do racismo. Isso é uma das bandeiras dela, né? Então a gente já sabe que as desigualdades acaba sendo uma bandeira da Alessi Brandão. Então, sim, parabéns, Imperatriz Dona Leopoldina, eu acredito que tenha uma excelente homenagem a fazer. Então, que bom que a gente conseguiu fazer essa rodada de conversa. Ainda no mês de setembro nós temos mais. Nós temos no dia 26 de setembro, nós temos essa segunda rodada. Nós vamos falar sobre Imperadores do Samba, vamos falar sobre União da Vila do IAPI e vamos falar sobre Império do Sol. E daí a gente provavelmente vai fazer mais um tema ainda mais um programa falando sobre grupo especial, porque nós temos ainda algumas escolas a nos passar, né, informações a respeito do seu tema. Tem escolas que já disseram que tem, já como Estado Maior da Restinga, mas que ainda não divulgaram o seu tema enredo para o Carnaval 2020. E para fechar, eu queria que a Helena falasse um pouquinho também do lançamento do livro de Imperadores do Samba, que vai acontecer no mês de novembro, né, Helena? Novembro, 13 de novembro, anotem, por favor. 13 de novembro, uma quarta-feira, às 18 horas, no Teatro Carlos Urbim, na Feira do Livro. O lançamento do livro 60 anos do Imperador. Eu teria tanta coisa para dizer, de autoria do Éder de Barros, do Vinícius Brito e minha. Contamos com a presença de todos. Garantam o seu livro agora, porque é uma edição bem limitada, então podem procurar com o pessoal dos Imperadores, com vocês também, se alguém procurar, nos procurem. Comprem o livro antecipadamente, o livro já está pronto. E vai ser assim, foi muito emocionante escrever, e eu acho que vai ser mais emocionante ler
sobre a história dos imperadores. Ficou um livro fantástico, modéstia à parte, é claro, mas um livro fantástico. Quarta-feira, 13 de novembro, às 18 horas, no Teatro Carlos Urbim, na Feira do Livro, o lançamento do livro Imperador. Eu teria tanta coisa para dizer. Helena, muito obrigada pela participação. Adoramos e sabe que nós vamos contar contigo por mais vezes. Muito obrigada. Cortes, suas considerações finais. Olha, apenas para parabenizar vocês por trazer esse momento de falar sobre os enredos, porque isso é a memória do nosso carnaval, é a história do nosso carnaval, e as pessoas querem saber. Não é só a nossa turma do carnaval, o nosso pessoal do carnaval, é o pessoal de academia, são os estudantes de jornalismo, os estudantes de história, de antropologia, de sociologia, enfim, a transversalidade está presente dentro deste tema que é falar de enredo. Então nós temos, acho que na nossa live aí, alguns comentários, algumas participações. Hoje eu estou aqui fazendo a mediação, mas o meu irmão, Ed Dutra, que está aí gravando para vocês, que está aí do outro lado, e tu vai fazer essa voz, então, do além, Ed Dutra. A voz do além. O pessoal que comentou aqui na live, a live teve picos de audiência. Que bom. Bacana o pessoal comentando. O Éder de Barros, nosso amigo querido confrade, mandou um abraço. Lise Coutinho também, Edson Moura, Chico Santos, né, botou aqui: boa noite, meus amigos e queridos e grandes conhecedores da história da minha querida Bambas da Urgia, e privilégio ver este monstro sagrado Antônio Carlos Cortes e a nossa querida amiga Kise. O Gerson Brizolara também, né, deseja boa noite, manda referências ao Antônio Carlos Cortes, que foi uma referência para ele em termos de transmissão e apresentação de carnaval. E aí, várias pessoas aqui entraram na live, comentaram, participaram com a gente também. Sayonara Vieira, Carol Reis, Julião Ramos e mais uns quantos aqui, pessoal entrando e saindo. Michel Smith, autor do Enredo da Imperatriz, também participou da live, presente. E a galera mandando seu abraço aí. Legal. Então, gostaríamos de sempre agradecer a essa casa maravilhosa. Hoje estamos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, em nome do Gessé, que hoje é o diretor dessa casa, que sempre nos abre as portas, sempre muito querido, muito empático a todas as atividades que a Confraria da Folia, desde o início, ele sempre nos recebeu com muito carinho. Então, agradecendo a Casa de Cultura Mário Quintana. Dia 26 de setembro temos o nosso próximo programa. Também mandando um abraço aos nossos confrades. O Éder estava participando da live. Nós temos o Pedro, temos a Iris, temos o Leandro Amarante, temos o Nilvio, nosso fotógrafo querido e amado, temos o Eduardo, que também faz parte do Eduardo Johannes. Temos toda essa família Dutra junto conosco, graças a Deus, junto com nós. Então, até o dia 26 de setembro, Confraria da Folia, seu local de amigos. Uma boa noite.